Boa tarde, então, a todas, todes e todos. É uma satisfação receber todo mundo aqui para essa oficina, que será ministrada pelos bolsistas e estudantes Gabriel dos Santos Pereira e Ana Vitória Conceição, que são bolsistas de iniciação científica de um projeto que nós submetemos ao IFRJ, que chama O que nos toca, né? As questões de gênero na escola e por uma política dos afetos, né? Enfim, esse é um projeto que eu submeti junto com os bolsistas e que tem a duração de um ano, começou em setembro, nós temos algumas linhas de atuação, temos um grupo de estudo, de pesquisa, estudo, leitura e discussão de textos, mas também é um espaço de acolhimento, escuta e de fala, e planejamos aí mais algumas ações junto com o GEDES, palestras com especialistas que ainda estão por acontecer. O NUGEDES nos apoia, né, como núcleo de diversidade, e então eu estou coordenando esse projeto de pesquisa. Eu só queria apresentar rapidamente e deixar a palavra com os nossos bolsistas que farão essa atividade com vocês. Essa atividade ela fica gravada e ela será também objeto das nossas reflexões a partir das coisas que todo mundo trouxer, mas ela ainda não conta como assim, coleta de dados para pesquisa, porque a parte que envolve depoimentos, entrevistas e coisas do gênero ainda precisa ser aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto Federal do Rio, e de modo que isso é mais um espaço de construção dos saberes e discussão, escuta, acolhimento, né, que também faz parte de uma das linhas da nossa pesquisa. Então, com isso, eu desejo a todos, todas e todos uma tarde produtiva e passo, então, para Gabriel e Ana Vitória, que vão conduzir essa oficina. Oi, gente, estão conseguindo me ouvir? Tá de boa? Acho que sim. Sim. Ok. Meu nome é Ana Vitória, eu sou do IF Campus Paracambi, estou no 4º período de mecânica e, como o professor Wagner falou, sou uma das bolsistas do projeto que nos toca por uma política de afetos na escola. A nossa ideia com essa oficina é fazer meio que um acolhimento mesmo para a gente trazer essas questões, política dos afetos, de gênero, sexualidades, o que a gente acha que falta na escola, da escola propor para a gente acolher, nos ouvir. E a ideia mesmo é ouvir vocês, então eu vou me apresentar, já me apresentei no caso, pedir para vocês se apresentarem, o Gabriel também, porque como tem poucas pessoas, acho que fica mais legal da gente poder saber mais ou menos quem está aqui. Então, se vocês puderem abrir o microfone depois para o Gabriel falar um pouco, ou escrever no chat. E é isso. Quem participou do Encontro dos Núcleos sentiu um pouco desse acolhimento, então é meio que uma extensão disso que a gente quer trazer para cá. Não foi combinado, mas deu super certo ser depois da nossa oficina, porque a gente sentiu a galera muito empenhada para poder ouvir os alunos, os professores se ouvirem entre si e até mesmo debater o que eles acham que falta na escola. Então é isso, gente. Oi, gente, boa tarde. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, professores, monitores, alunos. Agradecer também ao professor pela oportunidade, né, de estar aqui. Gente, a ideia, né, dessa oficina é a gente conversar, debater um pouco mais, né? Como o professor disse, e a Ana também, esse aqui é um local de acolhimento, né? A gente tem um grupo de estudos onde a gente conversa e tal, dá depoimentos, e a ideia do projeto em si, né, além da oficina, é isso, né? É acolher as pessoas, né? E fazer um ambiente super legal dentro do colégio. Mais uma vez, agradeço vocês que estão aqui e quero ouvir vocês, quero conhecer vocês também.
A ideia é que todo mundo. É que somos 35, né? Você falou em poucas pessoas, no fim acabaram em pessoas inscritas, Não, mas eu mas acho que pode pessoas colocar que no estão chat também. participando são. Ah, entendi. Tá bom. Bom, pode falar? Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante do campus Paracambi desde 2018.1 e, enfim, achei incrível a iniciativa do projeto. É, Quando eu entrei lá, eu acho que o campus era bem mais fechado do que é hoje em dia. Não tinha tanto debate ou tanta conversa, já era um espaço mais aberto do que outros espaços, do que outras escolas, do que outros lugares, mas eu sinto que hoje em dia a gente consegue ter mais a consciência de se importar com o outro, de ouvir o que o outro está sentindo, isso tanto das partes dos alunos quanto da parte dos professores. É, Apesar da gente enfrentar ainda muita dificuldade com muitos outros professores que acabam, às vezes, sendo mais rígidos ou tendo certa dificuldade de se adaptar ao outro e entender que tudo é uma questão de adaptação, tanto da gente com a escola, tanto da escola com a gente. É, mas eu acho que a gente está num progresso, num caminho bom, que os grupos de conversa, os grupos de estudo, os grupos de encontros, eventos fazem muita diferença, muita, 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 e que a gente consegue evoluir assim, conversando, debatendo e colocando a pauta para ser falada e discutida. Oi, gente, vou seguir a bola aqui, vou apresentar também. Tá conseguindo me ouvir? Dá sim. Tá dando pra me ouvir? Ah, tá bom. O meu nome é Hugo, eu também sou lá do IF, do Campus Paracambi. E para mim é muito legal ver essa representatividade, sabe? Ver tudo isso acontecendo, porque eu vim sabe, outras escolas que não tinha nada disso, era totalmente ao contrário. E ver tudo isso acontecendo é muito, sei lá, é um prazer enorme, porque pelo menos você sente que você tem um cantinho para você, tipo, um cantinho onde você, um cantinho onde você não vai ser julgado, não vai ter ninguém apontando o dedo na sua cara, onde só vão estar ali para te ouvir, para te apoiar. Então, tudo isso que vocês estão fazendo, esse projeto todo, para mim é uma satisfação muito grande, é um orgulho ver tudo isso acontecendo. Parabéns. Oi, gente, boa tarde. Seguindo. Pode falar, pode falar, fala. Pode falar, mano, pode falar. Então tá tranquilo. Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Juan Pablo, entendeu? Eu sou calouro no IFRJ do campus Paracambi também. Estou no primeiro período, eletrotécnica. E assim, eu participei de uma oficina que teve quase agora, eu não falei nada, mas eu fiquei observando e falei, caraca, que negócio maneiro. Porque que nem o amigo aí falou, o Hugo, tipo, eu também, assim como ele, vim de umas escolas que nunca teve essas coisas assim, nunca teve essa troca de conhecimento, essa troca de ideias, porque simplesmente isso acabava tornando o colégio alguma coisa chata. Então era só ir lá fazer matéria, estudar e prova e isso e aquilo. E o IF está proporcionando tantas oportunidades das pessoas se abrirem, serem elas mesmas. E eu estou gostando muito disso, estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a cada um que faz parte disso, porque uma simples conversa tira vários sorrisos. E, tipo, às vezes um sorriso é muito importante, porque a pessoa pode não sorrir faz tempo. Então, às vezes, uma conversa, uma brincadeira, isso que a gente está fazendo aqui de conversar sobre um tema, debater sobre um tema, isso aí pode acabar animando outras pessoas, assim como eu. Eu estou gostando muito de estar no Instituto Federal, vou aproveitar essa oportunidade. E é isso, gente. Obrigado por tudo aí. Vou continuar aqui até o final, porque é muito maneiro isso aqui. Gostei muito da animação desse Juan, cara. E vim aqui a me apresentar, sou o João, e do Campus Paracambi também. E, cara, exatamente tudo isso que o Juan falou. Tipo, a gente tá aqui para ter uma conversa saudável, sabe? Falar sobre um tema muito específico, muito que às vezes é bastante complicado para falar com muitas pessoas, mas espero que aqui a gente venha ter uma conversa saudável e sair com muitos conhecimentos daqui.
Olá, gente. Pode falar? Pode sim, mano. Se apresenta. Ah, então tá bom. Maioria que não me conhece, tem alguns que sim, alguns que não. Meu nome é Tailan Davi, sou daqui do IFRJ, curso de mecânica. Entrei esse ano, 2020. É muito prazer entrar na SEMAC, mas vai ser muito interessante essa palestra que a Ana Vitória e o Gabriel estará trazendo para nós aí. Gente, deixa eu só falar um negócio aqui. Falar uma experiência minha, que na última oficina, eu fiquei só ouvindo, aí eu não falei nada, porque eu tava meio tímido. Mas eu me arrependi e falei, não, agora nessa oficina que eu vou falar tudo que tiver pra falar também. Então, cara, não guarda a palavra não mesmo, se apresenta, fala quem você é, chega, brinca, conversa, conhecer pessoas novas, pô. Porque agora a gente, infelizmente, a gente não tá presencial, não pode estar perto para conhecer melhor, mas a gente tem que usar o meio que a gente tem, que no caso agora é essas salas de aula, né, via as lives, esse negócio assim, então se apresenta, gente, fica tímido não. Eu fiquei tímido não, não falei nada, me arrependi, mas agora é isso aí, gente, vamos falar, vamos falar. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Rose. Eu sou da graduação do campus de Paracambi. Primeiramente, a minha fala vai ser igual a da outra. Agradecer. Agradecer e eu quero contar um episódio que aconteceu comigo e que ficou guardado por mais de 20 anos na minha memória. Quando eu estudava, lá para os anos 90, vocês não eram nascidos, alguns, teve uma garota que acharam um caderno dela com declaração para uma menina. E a gente estava no banheiro, eles outras meninas bateram nela por ela ter uma opção sexual diferente. E essa menina saiu da escola porque picharam os muros todinhos, chamando ela de sapatão. E uma semana depois ela cometeu suicídio. E, assim, eu quero exaltar o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque quando eu cheguei em Paracambi, eu vi que as pessoas diferentes elas eram aceitas. E movimentos assim evitam que aconteça novamente coisas assim, sabe? Eu me senti por anos que eu não fiz nada. Eu podia ter dado um abraço, eu podia ter me posicionado, e eu não me posicionei. Por medo, covardia, por ser criança, tudinho. E essa oportunidade que vocês estão dando com essas oficinas, com esses grupos, é de mostrar que mesmo que você não tenha a opção, pode ter um posicionamento, você tem o direito de defender para que não aconteça coisas assim. Obrigada. Isso daí ela falando, a gente também pode reforçar que, tipo, mesmo a gente não sendo da parte da LGBT, negro, essas coisas, a gente pode ir lutar contra eles também junto, sabe? Contra a LGBTfobia, contra o racismo. Isso é questão de ser humano, né? Independente se a pessoa fosse LGBT ou não, ela era uma pessoa, era uma vida. Exatamente. A gente tem que ver que, cara, isso é uma coisa muito séria. Alguém tirar uma própria vida, cara. Tem noção disso? Tantas Isso é coisas no mundo. muito pesado, cara. De verdade mesmo, muito. Eu acho que o IFE faz muita diferença nisso, porque lá, com esses grupos, enfim, com o apoio que a gente tem uns nos outros, a gente acaba criando um lugar mais agradável para todo mundo, com mais informação, onde as pessoas conseguem perceber se alguém está sendo preconceituoso, saber o que fazer, onde reclamar, com quem falar, aonde correr, porque, enfim, tem pessoas ruins em todos os lugares, tem pessoas preconceituosas em todos os espaços, e a gente não pode ficar calado.
ver algo assim e não denunciar e não correr atrás, porque calar em partes também é consentir. Não em todos os casos, mas em alguns sim. E acredito que a gente tem que ter esse discernimento de avaliar a situação e saber denunciar e correr atrás do que fazer, sem impedir. Só aproveitar a sequência aqui, dar boa tarde, me apresentar também. Sou Pedro, professor de filosofia, aqui do campus Paracambi, colega do Wagner, então. Também tenho me reunido no grupo de estudos ligado a esse projeto, professor Wagner, e me sinto muito feliz em poder fazer parte, de ser parte também da história desses encontros aqui, da gente poder realmente discutir nossos lugares na sociedade, questionando as normas que são violentas, né, as normas que nos fazem mal, e tendo a coragem, inclusive, de desobedecer essas normas, de poder denunciá-las e de poder, enfim, fazer de outra maneira, né, entendendo que a gente pode fazer de outra maneira, e estou vendo pessoas compartilhando sobre não ser diretamente vítima de alguma opressão, né? Eu justamente falo aqui na condição de um homem branco, entendido como cis hétero, oriundo da classe média, e é o que já pontuaram também, acho que agora foi no outro encontro, na conversa com os núcleos, mas a gente se sente de alguma forma tocado, a gente entende, a gente se sente de alguma forma comovido, e a gente vai da comoção para ação, para ações, né? E a gente tem aqui, então, enfim, só esse espaço já de fala e de escuta atenta ao que a gente mesmo está dizendo e ao que a outra pessoa está dizendo, já é muito enriquecedor e transformador. E a minha trajetória pessoal é essa, eu venho sendo profundamente transformado por aquilo que as pessoas próximas a mim, sobretudo amigos, vão me mostrando sobre como que a sociedade funciona, é injusta, é desigual, violenta, e colocando em mim esse desejo de que ela não seja mais isso, né? E eu percebo que as pessoas estão aqui, estão muito nessa sintonia, nessa energia, nessa busca, e estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Vamos continuar fazendo do IFRJ um pedaço da sociedade que confronte a violência, né? Eu amei isso agora que o Pedro falou, e eu queria puxar logo um pouquinho do gancho sobre tudo isso, que cada um falou um pouquinho, né, sobre todo esse peso que tem em cima sabe, em cima das pessoas LGBTQIA+, e tal, e eu, como pessoa LGBTQIA+, queria falar um pouco sobre isso, que sabe, muitas das vezes nas escolas, nas ruas, até mesmo em casa, a gente carrega todo esse peso, sabe, de você não poder se mostrar, de você ter medo de falar o que você é, e até de você sofrer essa pressão na sua casa e não poder mostrar a pessoa que você é de verdade. E eu, graças a Deus, tem pessoas na minha família que me aceitam, então não é um problema muito grande para mim. Mas eu tenho amigos que já passaram por isso e, tipo, não poder falar sobre o que você é, do que você gosta e ter que se esconder para sempre, só poder ser você quando tá na rua e fazer isso escondido é uma dor muito grande de você poder ter que carregar esse peso até você ter a condição de cuidar de você, até você ter a sua condição de sair da casa dos seus pais e ter a sua própria casa. É uma dor muito grande que você tem que carregar, além de ter que ficar escutando muitas coisas de outras pessoas na rua, o que eu, às vezes, paro para pensar nisso e é uma coisa muito chocante de você passar sua vida toda escutando as pessoas te chamando disso, as pessoas chamando daquilo, e no final você parar para pensar e, ué, mas as pessoas não estavam erradas, né? Porque eu sou isso, só que é uma coisa muito louca que você acaba, no fundo, se machucando um pouco e, sei lá, é uma construção muito grande. Uma coisa aqui que eu quero acrescentar, né? Que nós temos que pensar o seguinte: nós temos que fazer a diferença enquanto nós estamos com a pessoa aqui. Nós não podemos esperar que aconteça um final como a Rose comentou para poder chegar e dar um abraço. Se tu vê alguém fazendo bullying ou chamando disso, chamando daquilo, tenta depois chamar a pessoa no canto e falar: olha, não liga não, você é especial, você é importante.
Porque depois que a pessoa morre ou acontece alguma coisa, nós não vai adiantar a gente fazer declaração, botar foto dela não sei aonde, porque nós temos que fazer no agora, não esperar acontecer o pior para a gente tomar uma atitude. Só vou falar aqui rapidinho, como coordenador, que os meninos estão tendo um problema com a conexão, não conseguem ver a lista de inscritos, que tem uma lista aqui do lado com as mãos levantadas. Aí eu vou falando, então, pode ser? O próximo, depois do Pedro, é alguém da organização, da monitoria. Eu. Boa tarde, gente. Eu sou a Maria Eduarda. Só queria mesmo fazer um comentário. E esse comentário é que o Brasil é um dos países que mais matam pessoas LGBTQIA+, independente da sua forma. Principalmente pessoas transgênero. E se a gente continuar fazendo a diferença de conscientizar, principalmente no nosso campus e afora do campus também, a gente pode fazer nossos espaços muito melhores. Eu também sou uma pessoa LGBTQIA+, e eu preciso me esconder da minha família, de certa forma, porque minha família é muito homofóbica, muito homofóbica. O filho do meu pai, na época em que eu estava descobrindo isso e ainda tinha um pouco de inocência da minha parte de querer expor um pouco mais, ele jogava umas indiretas para mim, falando: ai, se é viado, a gente tem que queimar, a gente tem que tacar fogo, a gente tem que tacar álcool e queimar. E para mim, ouvir aquilo era muito ruim, porque era na época que eu estava me descobrindo ainda. E é muito difícil, né? E se a gente puder fazer essa diferença e se a gente puder mudar o mundo para fazer ele melhor, mesmo que em uma pessoa ou outra, assim, em gatos pingados, ainda assim é uma diferença enorme, porque eu ainda acho que a gente pode descer completamente nesse ranking de país que mais mata pessoas só por amarem ou só por se identificarem como elas realmente são. Então é isso. Desculpa me meter de abelhuda assim na, na oficina, né, no caso. É de vocês, né, Wagner? Então, não sua fala é essencial. Eu não vou interromper, eu vou deixar seguir o fluxo, porque cada vez que a gente interrompe para comentar, acaba tomando tempo, né? Então, Gabriel, próximo. Gente, eu agradeço muito os relatos, assim, foram muito legais. O da Rose me tocou muito, assim. O intuito de criar esses núcleos é justamente a gente conversar, né? Esse tipo de coisa não aconteça, né? A gente tem uma comunhão entre as pessoas nesse sentido, né? Eu quero muito ouvir também o Roberto, o que ele tem a dizer, né? Os relatos dele também. Eu tô muito ansioso para ouvir essa pessoa maravilhosa. Opa, já. Ana Vitória. Vou levantar a mão então para entrar na fila. Gente. Então, eu queria dizer que... tá dando eco de Acho que agora melhorou. Então, eu queria dizer que esses relatos são muito importantes e, assim, só para a gente poder seguir o depoimento de vocês, eu e o Gabriel, a gente queria passar um curta para poder até mesmo ajudar vocês a trazerem mais relatos e para quem não está se sentindo confortável em falar, se sentir um pouco melhor. Um curta bem rapidinho, de 4 minutos, não é para calar ninguém, é mais para contribuir mesmo, para abrir ainda mais o debate. E uma coisa que vocês trouxeram logo inicialmente, que a gente pediu para vocês se apresentarem, foram relatos. Isso eu achei muito legal, porque às vezes a gente acaba se apresentando sobre onde a gente estuda, sobre o que a gente faz, e acaba esquecendo das nossas vivências, que fazem parte do que a gente é. Então, isso foi uma coisa muito legal. E o intuito do projeto que a gente fez nesses encontros que a gente teve foi, assim, falar muito sobre sentimentos. Então, a gente falou um pouco sobre a raiva, a gente leu um texto sobre melancolia, sobre Ética Bicha, do Paco Vidarte. E com os textos que a gente leu, a gente pôde tentar perceber ou então pensar, se colocar para tentar imaginar como os nossos próprios sentimentos
podem ser uma forma da gente se mobilizar politicamente. Essa política de afetos na escola, tanto na formação de todos os professores que estão aqui, de quem está se formando professor, de quem é aluno, a importância dos nossos sentimentos, de compartilhar nossos sentimentos com os alunos, se a gente se sentir à vontade ou não, e de onde vem esse desconforto em falar com os alunos sobre isso. Então, a gente queria passar esse curta para fazer vocês pensarem sobre isso também e deixar o relato de vocês com outras visões também, voltadas para esse curta. Mas aí, quem quiser falar por agora, fala bem rapidinho para a gente passar o curso e vocês podem falar novamente. É isso, obrigada. Cristina, você quer... Ai, eu acho que eu tô com eco. Você quer falar agora ou a gente passa o filme? Então, eu sou Cristina, sou aluna da graduação. Eu queria que as pessoas pensassem um pouco, porque o mundo é tão machista e a gente acaba fazendo coisas de machismos que a gente não percebe. O mundo é tão preconceituoso que a gente faz as coisas sem perceber. E aí eu queria que cada um pensasse, uma vez que foi machista, que todo mundo já foi machista, e não percebeu. Que a pessoa tenha consciência disso, de que ela faz a coisa tão naturalmente, porque o mundo pede isso, e assim, coloquem a mão na consciência e pensem, poxa, eu fui machista. Eu vi uma menina de shortinho curto e isso é o problema dela, ela veste o que ela quiser, mas as pessoas julgam ela por isso. Então, assim, e você acaba julgando, poxa, mas aquela menina não podia ter colocado aquele short. Isso é um machismo, está tão enraizado. O preconceito racial está tão enraizado que as pessoas... Eu estava na outra reunião, eu botei lá, as pessoas falam assim, nossa, que preta linda. Por quê? Alguém fala que branca linda? Porque eu falar fico muito triste. É uma mulher linda e pronto. A gente não tem que julgar se ela é preta, se ela é branca, se é amarela. Então, assim, as pessoas têm que começar a se perguntar em que eu fui machista, em que eu fui preconceituosa, no que eu posso mudar. E eu acho que essa reunião é para isso, para a gente se questionar. Estamos sendo preconceituosas? Estamos sendo machistas? Estamos sendo homofóbicos? Então, é só essa deixa que eu queria. Que cada um coloque a mão um pouco na consciência e veja o que está fazendo de errado e tentar mudar. Porque ninguém pode julgar o outro. Ninguém pode falar do outro sem se olhar primeiro. Eu acho que é isso que eu queria falar. Muito obrigado, Cristina. Eu pergunto para a Ana Vitória, por enquanto não tem ninguém inscrito, vocês querem que eu passe o filme? Professor, tá dando eco. Tem o Tailã. Acho que o Tailan queria avisar do eco. Ô, Wagner, você tá com 2 dispositivos, né? Provavelmente é isso que tá dando eco. Engraçado é que normalmente é quando você abre o áudio do outro dispositivo que acontece isso.
Acho que pode sim, Wagner. Pode falar? Pode, Tailã. É que eu ia falar uma coisa, mas o Wagner acho que colocou o vídeo, mas tá bom, mas eu vou falar uma coisa. O que a Cristina tava falando, gente, foi interessante, foi. Eu gostei muito do que a Cristina tava falando, mas a, o certo é a gente fazer. Está, o certo é a gente fazer coisa certa, não fazer coisa errada. Porque está prejudicando as outras pessoas também. Eu, quando eu faço uma coisa errada, eu peço desculpa àquela pessoa e depois eu tento fazer coisa certa novamente. Então, gostei muito bem que a Cristina estava falando. Gostei de bem. Obrigado, Tailã. Na verdade, eu usei dois dispositivos porque eu estou com a internet ruim. Eu vou mandar para você, Renata, porque às vezes, já me aconteceu de projetar e cair da sala sem saber e ficar projetando só para mim e ninguém sabia que estava. Bota no chat que eu cato. Tá, beleza. Então resolvemos o problema. Muito obrigado.
Ó, gostei, hein? É agora ou nunca. E aí, gente, o que acharam? Queria ter colocado no meu festival. Nos LEDs. Dois comigo. Lá, Hugo. Gente, esse curta perfeito. E assim, quando eu vi logo o comecinho do curta, eu lembrei de um vídeo que eu vi, eu acho que foi no TikTok esses dias, que dizia mais ou menos o seguinte, uma pessoa tava falando e ela tava meio que dizendo um pouco, né, sobre isso, e ela foi lá e disse que, se você é pai ou se você é mãe e você quer ter um filho, só que você não vai aceitar ele do jeito que você é, não tenha filho. Se você quer ter um filho e não vai cuidar dele pra, tipo, se preocupar, né, nem que ele vai passar por isso e tal, não tenha filho, entendeu? Era tipo isso, a pessoa dizendo tudo o que muitos pais fazem, né, hoje em dia, nessa homofobia, nesse machismo pregado aí ainda na sociedade, dizendo que se você for para ter um filho e fazer tudo aquilo que não é, né, cuidar de uma criança, não tenha filho. E assim, foi basicamente isso que esse curta me remeteu assim, né, que a mãe, enquanto ela estava lá vendo que a filha estava nessa imagem, né, de um amor. E outra coisa, assim, que eu penso muito, que eu acho errado, é que desde novo as pessoas têm mania de ficarem relacionando esse amor, assim. Ai, tem uma criança pequena, um menino e uma menina. Ai, vamos ficar falando que eles são namoradinho. Sendo que isso não faz sentido. São duas crianças e você desde novo fica, sabe, pregando esse amor entre duas crianças, já querendo direcionar ela para um caminho que ela nem sabe se ela quer. Então acaba que isso gera um monte de confusões quando essa pessoa cresce achando que só tem aquilo, que, né, não tem outras possibilidades. E é isso. O que a Renata tava falando aí, que, que ia colocar num livro, um diário, alguma coisa assim. E eu acho que eu queria colocar também, pá. Ia ser bem legal colocar o diário do Thailand. Ia ser bem legal. Não ia ser nem igual, não ia ser nada português. A metade português e a metade inglês. E uma metade ainda vou deixar espanhol, para me entender tudo direitinho. Eu acho que alguém da monitoria tinha levantado a mão. Rapidinho aqui puxando esse gancho que a Maria falou, de que se fosse duas crianças, né, do mesmo sexo, não ficavam relacionando essa coisa de namoradinho nem namoradinha. E é outra coisa que tá pregada na sociedade, de, sei lá, quando você é primo ou prima de alguém, vai duas meninas tomarem banho, né, que vocês são parentes e tal, então muito amigas, é normal. Aí agora se são duas crianças, sabe, meninos irem tomar um banho, sei lá, alguma coisa assim, nossa, é tipo totalmente errado, não pode, a criança vai virar gay, não pode fazer isso porque é errado. Então, é outra coisa que tá aí, né, que são outros tabus. Sobre isso que o Hugo acabou de falar, eu tenho duas melhores amigas, né? Uma tá aqui, e as duas são LGBTQI+. E agora, graças a Deus, passou, mas já foi fase de a minha mãe negar e implicar mesmo muito com o fato de eu tomar banho junto com a minha melhor amiga, porque
ela é bissexual e isso de alguma forma a fez acreditar que seria o suficiente para acontecer alguma coisa. E, e tem também o fato de que eu tenho um primo, né, que é homossexual ainda não assumido, e meu tio me culpou a vida inteira por ele ser gay e diz com todas as letras em qualquer churrasco e qualquer encontro de família que isso é bobagem. E quando esse assunto surge, é porque eu fiz o filho dele se tornar gay porque ele brincou de boneca comigo a vida toda. E daí, como se eu fosse culpada por isso, e como se fosse alguma coisa errada a ponto de eu carregar uma culpa. E sempre foi, inclusive, uma questão muito difícil para mim, porque diziam que era errado o tempo todo, então ficava eu e meu primo sentado conversando, tentando entender o porquê que era errado e o porquê de eu ter a culpa de uma coisa que era errada, sendo que ele sentia, e eu acho que ele se sentia mais culpado ainda, porque já é difícil, né, de entender o que está acontecendo, e é seu corpo, e é, né, uma luta de você consigo mesmo, e ele ainda precisava digerir o fato de que, por algum motivo, ele achava que estava fazendo eu me sentir culpada também, né, porque meu tio atribuía a culpa a mim, então era muito horrível. Temos João Vitor. Posso só falar uma. É porque Desculpe. eu tinha levantado a. É verdade, desculpe. Aproveitando que o Hugo estava falando, que a Maria falou um pouco também, a gente pode até falar sobre coisas do passado e na televisão, né? Porque nos anos 2000 tinha a banheira do Gugu, onde eram mulheres de biquíni super sexualizadas, em contato com outros homens e tal, e ninguém via aquilo como absurdo, ninguém via aquilo como uma coisa horrível para as crianças verem. Agora, por exemplo, se passa um beijo gay, já é motivo de tanto escarcéu de que as crianças, nossa, a gente está perdendo as crianças. Quando não é bem assim, sabe? Eu acho que se um não pode, o outro também não deveria poder. E são coisas tão piores que antigamente passavam e até hoje mesmo passa, né, no caso. Um exemplo disso é uma conversa que eu estava tendo com umas pessoas, assim, que eu não vou citar agora, nomes, né, óbvio, que estavam falando sobre a minissérie Verdades Secretas, que eu não vi. Eu não vi, então não sei qual a procedência desse fato, mas estavam falando, na primeira temporada foi super legal porque era o homem lá com a mulher, e na segunda temporada já desandou tudo porque era um bando de gays. E assim, sabe, é uma coisa que é tão desnecessária de se falar, uma coisa tão ruim de se falar, porque isso é levado em conta, sabe? Qual a diferença entre os dois amores? Por que um é tão aceito e o outro é tão escondido, como se, nossa, fosse acabar com as crianças, como se as crianças ligassem para algo do tipo, sabe? Então, é um assunto muito complicado de se falar e eu acho que se for botar culpa, assim, não culpa, mas se for botar esse cargo de, nossa, estão acabando com as crianças não querem saber disso, as crianças não querem saber se uma pessoa tá amando a outra ou independente do sexo ou do gênero. As crianças querem saber de brincar e serem crianças, sabe? Então, esse argumento de estão acabando com as crianças, essa geração tá terrível. Ai, meu Deus, passou um beijo gay na novela, o que eu vou falar pro meu filho? Ué, é simples, você vai falar pro seu filho. Olha só, tem duas pessoas que se amam e acabou. Não precisa mais falar nada, sabe? Assim como existe a representação do amor hétero, também pode existir a representação do amor LGBTQIA+. E agora que a gente está tendo mais visibilidade a isso, porque era uma coisa tão escondida e agora a cada
representação disso as pessoas falam, é porque tal emissora é um lixo, tal emissora quer acabar com as nossas crianças, tal emissora quer alienar nossas crianças. Mas, gente, isso é tão, sabe, isso é uma coisa tão rasa de se falar, tão superficial, porque se a gente for pensar no que a gente fala para os nossos filhos, se nossos filhos perguntarem, a resposta é tão simples, a resposta simplesmente são duas pessoas que se amam, e acabou. A criança não vai se alienar com aquilo, a criança não vai... Assim, se ela quiser crescer ou até mesmo na fase de criança, quiser gostar de outro amiguinho, independente de que for, sabe? Isso não vai mudar em nada, sabe? Então, assim, esse argumento cai por terra, pelo menos pra mim, né? Cai por terra, porque é um argumento muito raso. E é isso. Cara, exatamente. As pessoas crescem com um pensamento alienado, tipo, com uma crença ali que só existe aquilo certo e isso errado, sabe? Só aquilo é certo, só aquilo é errado. E as pessoas não abrem a mente mais para as outras coisas. Por isso que muitas vezes a gente vê muito, igual a Maria Fernanda estava falando, coisa e tal, sabe? As pessoas crescem com essa crença e se fecham para isso, não querem escutar mais nada, só eu tô certo e isso que importa, sabe? E também não quer respeitar o ser humano, sabe? Não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, sabe? Não vê, tipo, ver as pessoas LGBT de outros olhos, sabe? Tipo, todo mundo é ser humano, todo mundo tem que ser respeitado, ser amado, independente de que seja a sua opinião, sua religião, sua sexualidade, sabe? Em cima de tudo tem que estar a humanização, sabe? Renata, é você. Oi, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, porque eu abri e fechou, enfim. Eu quero dar uma polemizada aqui. A gente está falando, né, de o que nos toca, questão de afetividades ligadas a gênero e a sexualidades e tudo mais. A gente pode ainda fazer um recorte nisso, né? A questão das afetividades, além de ligada a gêneros e sexualidades, também ligada à questão racial, a questão corporal, né? Então, a gente fala da mulher LGBT. Aí você pensa na mulher LGBT negra, gorda. Como que é a vida dela, né? Então, eu queria trazer essa provocação aqui para a pauta, para a gente também trazer outras coisas, né? De corpo e tudo mais, né? Eu acho interessante. Sim, a perspectiva interseccional, né? Da gente Sim. falar de todas essas... tudo aquilo que atravessa cada um de nós Sim. como sujeitos, né? Essa é uma questão bastante importante. Bom, mas eu prometi que eu não ia interferir, a não ser que eu me inscreva depois. Rose... Eu quis provocar aqui para ver se alguém quer, né, falar. Se eu quiser, eu falo um pouquinho, mas eu acho que no lugar de professora eu prefiro provocar e algum aluno traz aí para mim. Rose, você está inscrita. Então, aproveitando que a coleguinha falou aí sobre o Verdade Secreta, é engraçado, sabe? Eu assisti os dois e questões muito pior foi apontada. Como a questão da pedofilia, do estupro, questão de alimentar, né? Teve uma menina que se matou tentando emagrecer, a inclusão de pessoas gordinha para o SAIS, e não foi abordado, esses temas foram deixados de lado. As pessoas estão preocupadas mais com a sexualidade uma das outras do que com temas mais agressivos, ou você vê o retrato de uma sociedade machista,
onde uma menina de 16 anos é estrupada pelo padrasto, onde outras de 15, 14 se vende, onde uma pessoa, para entrar no padrão de beleza, ela toma remédio, ela sofre vários transtornos, e as pessoas não olham para isso. Elas olham para aquilo que convém, aquilo que eles estão enraizados, preconceitos que eles têm, né? É mais fácil, né? Como a professora Renata levantou aí, você falar da questão do homossexual, da questão do sexo, da opção sexual de alguém, porque é tema polêmico, geralmente as pessoas têm um posicionamento, mas aquilo que a sociedade tenta esconder, que é a questão racial, é a questão de inclusão, isso aí eles não estão preocupados em falar, eles querem pregar que existe homem, mulher e brancos, e todo mundo são iguais assim, e a gente tem que aceitar. Ana Clara. A Renata falou de corpo, né? Aí eu me empolguei, porque eu gosto desse assunto e, enfim, falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu sou gorda, eu sofri gordofobia minha vida inteira. E eu falei até Nós Mulheres, a Renata deu uma palestra contando várias experiências dela, enfim, falando sobre as dificuldades do corpo gordo. Foi a palestra assim que mudou a minha vida. Eu saí de lá outra pessoa, porque até então, apesar de viver numa família de pessoas gordas, eu achava que eu estava sozinha no mundo. Eu me sentia desse jeito. E lá eu aprendi que não era só eu que estava indignada com tudo que estava acontecendo, não era só eu que passava por aquilo. E eu nem consigo imaginar assim como deve ser para uma pessoa negra e gorda, e para uma pessoa negra e gorda LGBT deve ser 1000 vezes pior ainda, porque quando você é gordo, você não ocupa diversos espaços na sociedade, tanto socialmente quanto fisicamente, porque vários lugares não permitem você conviver. E quando você é negro, você também passa por isso. E quando você é LGBT, você também passa por isso. Então, assim, eu imagino que uma pessoa que tenha todas essas características, ela não consiga existir em quase lugar nenhum hoje em dia. Porque apesar da gente ter começado falando sobre como a gente evolui, como a sociedade está melhor, como existem hoje em dia espaços para a gente falar sobre isso, também existem muitos espaços que não permitem isso. E acho que esse é o ponto principal, sabe? Criar novos lugares e sempre debater esses assuntos. Eu me lembro na palestra da Renata, a Renata falou isso no chat, e é uma coisa que eu sempre vou lembrar, vou até tatuar se eu bobear, que eu falei na palestra dela que eu sentia que meu corpo era de todo mundo, menos meu. E eu acho que isso também reflete nos outros preconceitos, sabe? Que às vezes a gente se sente como se todo mundo pudesse frequentar a gente, menos a gente mesmo. E acho que ninguém deveria se sentir dessa maneira, acho que isso deveria ser proibido no mundo, porque o único lugar que é nosso de verdade, que a gente vai pertencer até o dia da nossa morte, é a gente. E às vezes até depois, para aqueles que acreditam. Então, que a gente se aceite, que a gente aceite o outro, que a gente tente criar ambientes mais confortáveis para as outras pessoas, para que todo mundo se sinta muito, muito, muito confortável em si mesmo. Ana, só complementando, né? Além de toda essa questão, muitas vezes a pessoa que não consegue ocupar diversos espaços pelo fato dela ser mulher, gorda, negra, eu ainda quero adicionar LGBT e ainda quero adicionar mais uma vertente aí que caberia no caso de uma mulher, mãe solo, né? Somando isso tudo, essa pessoa, ela chega num ponto que ela não se sente digna de afetividade, e isso é muito sério. Isso é uma coisa muito séria, que os espaços com acolhimento conseguem reverter a situação, amenizar, melhorar. Então, cada vez mais necessário é falar sobre isso, né? Ter essas rodas de conversa, igual nós estamos tendo aqui hoje. Essa fala marca muito, assim,
Desculpa, me interrompi, o fluxo é o Hugo próximo, né? Mas só me chama a atenção essa questão de que quando você fala o meu corpo não é meu, é de todo mundo, né? E acho que isso tem muito a ver com o quanto, às vezes, a gente tem consciência de que certos modos de ser, de se expressar, de nós mesmos, que nos deixam mais à vontade. A gente sabe quais são, mas a gente não faz por medo. E nesse medo a gente permite que outros ocupem os nossos corpos, né? Mas, enfim, eu passo para Hugo. Voltando um pouquinho para que eu acho que era o que a Rose chegou a comentar, que é sobre o estupro, né, o assédio, que muitas famílias acham, nossa, isso é inaceitável, que é inaceitável, né? E que a gente tem que lutar contra isso para que não aconteça e tal. Só que aí é sempre assim, né? Tipo, até mesmo com pessoas gays e tal, nossa, eu apoio, que não sei o quê, desde que não seja onde, na sua família. Então, eu acredito, né, que já me ocorreu, né, já aconteceu comigo, de ter pessoas, parentes ao seu lado, falando que, nossa, a gente tem que apoiar, a gente tem que lutar contra isso. Só que aí o que acontece? Quando acontece na sua família, essas pessoas não estão ali, né? Elas são as próprias pessoas que diziam que deviam lutar contra aquilo, são as mesmas que vão contra você. Então a gente pensa nesse lado, sabe, nessa questão toda de que fulano fez isso, olha lá aquela pessoa, muito legal, haha. Só que aí quando chega na sua família é totalmente diferente, né? Porque é uma pessoa que você convive, uma pessoa que tá junto com você. Então, é outra coisa que a gente pensa, brinca, só que quando chega ali para acontecer é uma coisa totalmente diferente, que você fica até meio perplexo, né? Desnorteado, que você pensa e fala, nossa, vai ter gente aqui do meu lado. Se em algum momento acontecesse isso comigo, se em algum momento eu fosse fazer isso, eu vou ter gente me apoiando. E não tem, porque não aconteceu. Foi totalmente ao contrário do que você imaginava. E agora, mudando de assunto aqui, falando um pouco sobre o que a professora Renata tinha falado, né, sobre as mulheres e tal, a gente também tem que levar em consideração que a sociedade, ela tem totalmente essa mania de querer sexualizar as mulheres, tipo, as mulheres lésbicas, né, bi. Então, tipo, duas mulheres se beijando pros homens, né, pros homens héteros, nossa, olha aquilo ali, tipo, agora quando é dois caras, aí eles tratam como se fosse algo totalmente diferente. Então eles têm esse problema, né? De tipo, as mulheres estão se beijando, então é pra ele. Não é pra ela, é pra ele. Tipo, algo totalmente diferente, sabe? É só isso que eu também tinha pra falar. Pedro. Opa, não, só aproveitar que mencionaram a novela Verdades Secretas. Eu gravei um vídeo, uma videoaula que eu comento sobre cultura e racismo e tal, e menciono novelas, enfim, na verdade acabou que eu preparei lá e mencionei meio que quase que no improviso essa novela que está sendo reexibida, né? E mencionei até brincando, né, quais são essas verdades secretas da branquitude, né? Porque eu estava ali pontuando a questão racial. Mas uma aluna, orientando a minha na pós aqui do IF, também eu pedi para ela ouvir, me dar um retorno crítico, foi interessante, assim, porque ela pontuou que a novela é problemática em muitos sentidos, né? E justamente nesse campo, na forma como o poder masculino é representado e como as mulheres são ali representadas também, é muito complicado mesmo. E aí volta um pouco até o que eu falei aqui no início, né, sobre como é que as normas raciais, de gênero e sexualidade, normas do funcionamento da sociedade em geral, são muito violentas, né? Muito naturalizadas e difundidas, né? Através desses artefatos da cultura, como é a telenovela, tão importante no Brasil, né? E em outros espaços, enfim, na cultura gamer, nas séries, em todos os lugares que existe, né? E, ao mesmo tempo, a gente está com um acúmulo crítico cada vez maior, né? A gente está recebendo essas informações e questionando e também, de alguma forma, tensionando isso. Mas é impressionante como é que certos espaços, né, como a própria empresa de TV Rede Globo, que fala hoje, né, com o discurso dela oficial em diversidade,
ela ao mesmo tempo continua, ela ao mesmo tempo continua reproduzindo, né, representações muito estereotipadas dos mais diferentes sujeitos, né? Enfim, era só isso mesmo, lembrei aí da... E aí, importante mesmo, assim, uma abordagem interseccional, né, que não desmereça e não invisibilize não jogue para uma coisa genérica, né, mas que seja de fato interseccional, levando em consideração esses vários atravessamentos que foram mencionados já aqui, da condição corporal, né, quando o seu corpo fala, antes que você abra a boca, antes que você fale qualquer coisa, o seu corpo já fala muito por você, né, porque os outros estão ali acostumados a ler você a partir desses padrões excludentes, né. E, enfim, sempre pontuo isso também, né, que eu, na minha corporeidade, me sinto muito menos policiado e vigiado, né, então também eu só consigo entender isso na medida em que eu escuto, né, enfim, os relatos, as reivindicações, os protestos de quem tem condições corporais distintas da minha, né. Era isso. Obrigado pela atenção. Vitor. Então, o pessoal começou a falar que meu TCC era sobre isso, sobre gordofobia, e eu comecei a lembrar de umas coisas que eu estava pesquisando. E em uma entrevista eu li, eu não sei se aconteceu com mais alguém aqui, comigo aconteceu, uma mulher falava que quando ela era mais nova, ela só se via namorando depois que emagrecesse, né? Depois que ela perdesse peso. Então, assim, comigo aconteceu muito isso, que eu só iria arrumar alguém depois que eu entrasse na academia, ficasse musculoso, aquele corpo sarado, de revista. Aconteceu com mais alguém aqui isso? É normal isso acontecer? Ou foi assim, uma viagem só minha, dessa mulher? E eu queria saber a opinião de vocês aí. Sou eu. Renata. Vitor, eu estava vendo isso hoje. Não sei se alguém aqui segue a blogueira Jéssica. Ela comprou uma casa recentemente, né? E ela fez um post assim: quando eu emagrecer, eu vou. Aí botou assim: ter o meu emprego dos sonhos. Aí bota ela lá com tipo milhares de seguidores, né? Ter a minha casa. Aí bota ela com a chavinha da casa dela. Aí ter um namorado, aí bota ela com o marido dela, ela felizaça no casamento dela e tudo mais. Aí o post assim, para incentivar pessoas que você não precisa de emagrecer para ter tudo isso. Porque realmente algumas pessoas colocam o emagrecer, o ser magro, como o maior sucesso que pode ter na sua vida, né? E, inclusive, consideram pessoas que não são magras como perdedores natos, como pessoas que não tiveram sucesso, pessoas menos capazes de fazer coisas na vida, até mesmo menos inteligentes e tudo mais, né? Então, ela fez isso incentivando, sabe? E eu vejo muitos exemplos de pessoas que me seguem, que eu sigo e tudo mais, mulheres que postam antes e depois, né? Há um ano eu era gorda, hoje eu sou magra. Como se aquilo fosse a maior conquista da vida dela, né? Mas você vê que aquela pessoa não tem vida social. Quando tem a vida social diz respeito ao exercício, né? Minha vida social é fazer trilha, minha vida social é dançar, minha vida social é isso. Não tem nada assim, uma vida social normal que a pessoa faz de ir no cinema comer uma pipoca, ir no restaurante legal e jantar, né? Ir para um boteco beber cerveja, qualquer coisa desse tipo, ou receber amigos para comer em casa, para jogar, para qualquer coisa. Então, assim, não tem nada disso, sabe? A vida dela se resume a isso. Então, mas por quê? Porque sempre colocaram na cabeça das pessoas que para você ter um namorado, né? Principalmente nas mulheres, né? Isso é muito presente na vida de uma mulher gorda. Para você ter um namorado, você precisa emagrecer, para você conseguir, sei lá, se divertir numa balada, você precisa estar magra. E
consequentemente, por magra, se entende linda, para poder vestir aquele vestido maravilhoso e chamar a atenção de todo mundo, e causa tanto transtorno na pessoa, sabe, que ela acaba focando só naquilo. É uma desconstrução muito grande você se libertar e conseguir ser feliz dentro do seu corpo e perceber que o seu corpo é merecedor de tudo isso, de todo o sucesso, de tudo que você é capaz de fazer. Vou passar para a Ana, que a Ana com certeza vai complementar lindamente. Obrigada, Renata. Eu deito pra Renata, gente. A Renata é maravilhosa. E o Vitor também, tipo, você não tá maluco. Eu também passei por isso. Eu acho que muita gente passa, na verdade. É só que a gente não conversa sobre isso. Eu não sei por quê, mas raramente tem espaços para conversar sobre o corpo gordo. Geralmente, eu acho que existem hoje em dia até mais espaços para falar sobre racismo e LGBT, enfim, problemas LGBTQIA+, do que sobre os corpos em si, os espaços que a gente ocupa, tanto o corpo muito magro, o corpo muito gordo, qualquer tipo de corpo. Enfim, eu também passei por isso, enfim, diversas experiências traumatizantes. Até pouco tempo atrás, tipo, eu acho que eu melhorei um pouco na pandemia, mas também piorei um pouco. Mas eu me lembro que no IFE, até no IFE mesmo, eu evitava de comer na frente das pessoas, por mais que fosse algo normal, de almoçar no refeitório, enfim, porque eu achava que as pessoas iam olhar para mim e iam falar: nossa, você é gordo e você está comendo. Olha que crime uma pessoa comer, gente. Nossa, que coisa horrível. Eu achava que as pessoas iam achar isso. Enfim, eu também, enfim, cresci em todas essas neuras possíveis de não usar short por causa da minha perna, porque eu tinha coxas maiores, de não mostrar barriga em hipótese nenhuma, enfim, de ver se a clavícula estava funda o suficiente, se estava aparecendo o osso da minha clavícula, porque aí eu estava bonita. Porque para mim, aparecer o osso era um sinônimo de beleza. E quando claramente não era um sinônimo de saúde, sabe? Então eu acho que é sobre isso, assim. A gente passa por essas pressões estéticas o tempo inteiro. Eu acho que o corpo gordo mais, mas também o corpo magro. E enfim, tudo isso vai acontecendo e a gente só vai seguindo o fluxo sem se questionar. E quando a gente vê uma bola de neve e a gente vai deixando assim de existir, sabe? Eu acho que o que fez assim melhorar um pouco isso tudo em mim foi entender de que eu não sou o meu corpo, eu ocupo o meu corpo. E que eu devo ocupar ele, não as outras pessoas, como eu falei antes. Mas que definitivamente eu não sou só ele. Eu tenho vontades, eu sou uma pessoa, eu tenho pensamentos, eu tenho opiniões. E as pessoas podem gostar de mim pela minha opinião, assim como elas também podem gostar de mim pelo meu corpo. E tá tudo bem, sabe? Os dois casos existem, mas é difícil até a gente reconhecer de que a gente merece ser amado pelo conjunto e não só por uma parte nossa, sabe? Também acho que um complexo da sociedade, da gente ter que fazer as coisas rápido demais, cada vez mais rápido, enfim, casar mais jovem e fazer tudo assim, se encontrar mais rápido. Mas eu acho que cada um tem seu tempo e tem que respeitar isso e entender de que a gente é um conjunto, que esse conjunto merece ser amado, merece ser querido, merece ser respeitado por nós mesmos e pelos outros. Eu só queria complementar um negócio que eu esqueci de falar. Para o Vitor, inclusive, ele falou assim: eu só vou ser feliz quando entrar para academia, né? Não sei o quê. Eu queria deixar bem claro que o fato de entrar para academia e ficar grávido não tem nada, desculpa, ficar magro não tem nada a ver, né? Porque tipo assim, academia é uma coisa que academia, exercício físico, movimentar o seu corpo, é algo que todo mundo, absolutamente todo mundo tem que fazer, inclusive um senhor de 85 anos, ele precisa de fazer, né? Então, Vitor, vai para academia, meu filho. Posta as suas fotos marcando a sua coxa maravilhosa, porque eu já vi você fazendo isso, eu acho ótimo, entendeu? E é isso daí, a gente tem que ir, tem que gostar daquilo dali. Você tem uma frase muito, muito célebre, né, que eu não malhe, não vá para academia porque você odeia o seu corpo.
vá para academia, malhe, faça o exercício que você quiser, porque você ama o seu corpo e você quer honrar aquele corpo ali, né? Então, assim, uma vez que você movimenta o seu corpo, você se sente capaz de qualquer coisa. E isso é muito maravilhoso, gente. Quem me acompanha em rede social sabe que eu faço yoga, que eu amo, né? E foi a descoberta da minha vida. E assim, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, movimentar o corpo magro, movimentar o corpo gordo, movimentar o corpo novinho de pré-adolescente, de adolescente, o corpo mais maduro, né? Tem que movimentar o corpo, porque isso também é afetividade, é amor próprio, né? Gera outras afetividades. É maravilhoso, gente. Eu só recomendo. Mas é assim, rapidinho. Eu não sei se tem alguém na frente, mas eu nem citei falando que eu vou para academia porque eu preciso mudar meu corpo. Não, antes de entrar na academia eu achava isso, que eu só conseguiria um sucesso, ser feliz na vida, porque eu iria, depois que eu que eu perdesse peso, né, depois de entrar na academia. E hoje em dia não, eu vou para academia para comer, gente. Eu vou para academia para poder chegar no final de semana, poder no rodízio de pizza e comer e sair de lá satisfeito, para poder comer um copo de 1 litro de açaí e por aí vai. Não, eu não trabalho com o meu corpo, eu não preciso estar com aquele corpo perfeito de revista, porque eu não dependo do meu corpo, entendeu? É aquela coisa assim, quando a gente entra na academia, a gente acha que tem uma ilusão que a gente vai conseguir perder peso rápido, e tem gente que oferece essas pílulazinhas milagrosas, e não, gente, a gente tem que fazer para a gente se exercitar, a gente ter uma válvula às vezes de escape, tá estressado, vai correr na rua, vai fazer alguma coisa. Então, hoje em dia eu faço muito mais por isso do que para me sentir bonito, ou para me sentir perfeito, ou para ter aquela coisa assim da pessoa me olhar, nossa, olha que corpo, que não sei, não. Eu faço muito mais por mim do que pelos outros. É isso que a gente tem que fazer em relação ao nosso corpo. A gente tem que fazer as coisas pela gente, para a gente se sentir bem. Não porque a sociedade manda a gente ser magro e ter um corpinho sarado e etc. A Rose. Olá, gente. Tailan, é você. Seu microfone está desligado. Tá. A minha parte que eu quero falar é o que eu gostei muito que a Renata falou uma coisa interessante, que negócio de academia, que vá para academia, e uma coisa que eu vou falar, eu não, mesmo se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, eu amo assim mesmo. Esse é o meu desejo de falar. Mesmo se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, eu amo assim mesmo. Porque, mas uma coisa que a professora Renata falou aí quase agora, que para ir para academia, falou com acho que uma pessoa ir para academia. É muito interessante. Antes de eu ir para academia, eu tenho que fazer uma dieta, uma coisa que é muito interessante, que é bom para os outros que estão aí, o que é bom para os outros aí, que não é só para mim, é para os outros também, que é esse gostou que eu falei, mas se alguém não gostou aí, me perdoa aí, mas a coisa é séria, que eu tô falando é sério. Fala, Jael.
cair aqui na conexão. A Rose era a próxima inscrita. Sou eu? Não é a Rose, não? Eu acho que é Rose. É a Rose. Então, eu vi uma pesquisa que 70% das pessoas que fazem a redução do estômago, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, porque elas estão propícias a desenvolver depressão. A gente cresce a vida toda, né? Eu sou gordinha, cresci a vida toda com essa questão. Você não vai casar, você não vai arrumar namorado, você não vai arrumar emprego, ninguém quer. Meu pai dizia que ninguém queria gente gorda perto. Só em casa que eu ia ter, que iam me aceitar. Às vezes, em reunião de família, tipo assim, você já comeu muito. E aconteceu que, por questões de saúde, eu emagreci muito. Eu fui de 120 para 60 quilos. E eu me olhava no espelho e não me identificava mais. Aquele corpo, ele não me pertencia, porque eu era acostumada com o meu corpo gordinho. Corri atrás e engordei de novo, tá, gente? Mas eu era acostumada, eu me identificava, um ser humano Rose existia com aquele corpo. Eu cresci, eu gostava, sim, tinha coisas ruins, sim, mas aquela era a Rose. A Rose que as pessoas queriam, ela não existia. Então, assim, às vezes, a gente olhar para nós mesmos, nos aceitar, entender que você é do jeito que você é. Se você quer ir para a academia para ter uma saúde melhor, para que seja para emagrecer, mas não porque alguém quer ou alguém estipulou o que você pode fazer. Você pode fazer aquilo que você quiser. É a Renata agora. Acho que seu som está desligado. E Jael, quer falar antes de mim? Você vai falar sobre isso? Que eu vou voltar lá no vídeo, que eu quero fazer um comentário lá. Ah, tá. Então eu falo sobre questões mais gerais. Não, é interessante o compartilhamento de experiências, né? Eu sou da educação física, quem não me conhece, né? Eu sou da educação física. E educação física, nutrição e outras áreas são as áreas mais gordofóbicas que existem, né? Existe uma preocupação exacerbada com o corpo, porque talvez isso justificaria a profissão, não sei dizer ainda, precisa fazer um estudo sobre isso, né? Mas o que a gente vê, na verdade, ao longo dos tempos, é uma patologização do corpo, né? O corpo ele precisa se encaixar em determinados moldes. Se ele foge para a direita ou para a esquerda, ele é considerado um corpo patológico e precisa de uma intervenção, né? Tem que a maioria, quando a gente vai analisar os discursos que atuam em cima dessa intervenção, são discursos que querem vender alguma coisa, né? Então, você estimular o corpo magro ou o corpo ideal dá muito lucro, né? Dá muito lucro, ao invés das pessoas serem felizes como são. E o marketing por trás disso é muito forte, ao ponto de muitas pessoas, na nossa sociedade, ter sido normalizado a questão do corpo ideal, né? O corpo magro, ou dentro de determinados parâmetros, porque isso vai vender um produto, vai vender alguma coisa, uma atividade, cria uma certa insatisfação. A insatisfação e ansiedade são motores para compras, né? Então é muito complicado essa lógica, né? E infelizmente dentro da educação física e da nutrição isso é muito veiculado, quando na verdade as pessoas deveriam ser felizes com o corpo do jeito que elas são, né? Existem milhões de motivos para você fazer atividade física. A estética, que é colocada como principal, na verdade é mais um, talvez o menos importante, né? Você pode fazer atividade física para se sentir feliz, pode fazer atividade física para interagir com grupos, pode fazer atividade física para desestressar, pode fazer atividade física para ter alguma meta esportiva, ou para a saúde, ou para a estética também, né? Continua sendo uma opção. Mas, infelizmente, colocam a atividade física como um único discurso individualista e de estética,
esse discurso existe desde a década de 70 e até hoje não mudou a situação da sociedade, né? Quando a gente fala em algumas situações na área de saúde, né? Esse discurso individualista que você tem que fazer, você tem que correr atrás, você tem que, você, ao invés de uma mudança na sociedade em busca de uma felicidade, em busca de realização pessoal, de um sentido para a vida em termos de realizações pessoais, não vende, né? Não vende. Pessoas felizes não são boas compradoras. Então, é uma questão que, quando a gente tem que falar, tem que se remeter a esses assuntos também, né? E tocar na ferida onde dói, né? Quando vocês ouviram um discurso... só fazer um parênteses aqui. Há um tempo atrás, eu fui entrar numa academia também, né? Aí o rapaz, colega de profissão, né, de vez em quando tem isso, né? Nem todo mundo nas profissões tem, assim, metas mais elevadas, né? Perguntou qual era o meu motivo para entrar na academia. Eu falei, mexer o corpo. Ah, mas qual é o seu motivo? Eu quero mexer o corpo. Não tem, o meu motivo aqui é levantar uns pesos, andar para um lado para o outro, mexer o corpo, não tem nenhum objetivo específico, não, só mexer o corpo. Aí fez toda a avaliação, me deu lá aqueles componentes todos de massa muscular, percentual de gordura, e criou para mim uma estratégia. Você vai reduzir o percentual de gordura, aumentar a massa muscular. Aí eu sentei com ele e falei, meu filho, onde eu te pedi isso? Eu estou aqui para mexer o corpo, esses valores não me interessam. Entendeu? Ele, não, mas rapaz, eu sou profissional como você, então eu estou aqui para mexer meu corpo. Isso aí você pode guardar, fica aí para suas estatísticas que eu vou seguir lá a minha vida. Então, às vezes, há uma insistência que você se encaixe num padrão ideal que não existe. É basicamente isso. Vou complementar aqui, então, o que o Jael falou. Vitor, só tem uma questão sobre isso de, eu entro na academia para comer. Porque você cria um ciclo, né? Se você come demais, você vai querer compensar no exercício. Só é um pouco perigoso isso, né? Mas sendo na esportiva, na zoeira, tá tranquilo. Mas o problema é isso ser levado muito a sério. Se você só vai comer alguma coisa, só vai sair se você tiver feito já os seus 5 dias de academia, né? Ou então, se você foi num churrasco, exagerou na carne, na cerveja, você vai overcompensating, vai, tipo, compensar muito, né? Vai querer compensar tudo aquilo dali e acabar estafando o teu corpo de forma que você pode ter um problema físico. Então, assim, não precisa ter esse pensamento. Pode se livrar desse pensamento também, que é, inclusive, mais saudável até. Só uma ideia, tá? Não, eu vou pra zoeira mesmo, eu falo zoando. Tá. Não, tá beleza. Então, beleza. Eu vou 6 dias na academia, ontem eu não fui, já tava com prato de brigadeiro hoje. Não, então tranquila, porque isso acaba gerando transtorno, né? Acaba gerando transtorno alimentar, várias coisas, enfim, tem um ciclo bem danoso nisso quando a pessoa leva isso muito a sério. Eu queria rapidinho voltar no vídeo, né? Porque o pessoal mostrou lá e a gente falou pouco sobre o vídeo. E ele me fez lembrar, como fala de uma criança, a inocência de uma criança e tudo mais, ele me fez lembrar o meu sobrinho de 5 anos. Né? O Roberto sabe, eu falo muito sobre ele, né? Ele é uma criança muito de boa, aparentemente sem preconceitos, né? A menos que alguns deles são ensinados aí pela vida e a gente tenta desconstruir dentro de casa, porque não tem como. A Cristina ama meu sobrinho, vivia dando paçoca para ele na sala de aula, porque ele ia para a sala. Vitor também estava sempre lá com ele, brincando, né? Então, assim, eu tenho um quarto lá na casa do meu pai, né? E meu irmão mora com o meu pai e o meu sobrinho mora com o meu irmão. Então, ele tá sempre no meu quarto. E eu tinha muitas bonecas. Hoje em dia eu não tenho mais boneca no meu quarto, porque ele passou o rodo, né? Ficou com tudo para ele. Então ele ficou com a minha Hello Kitty, ficou com minhas bonecas de pano e tudo mais. E é uma coisa que é naturalizada na casa do meu pai, sabe? É uma coisa que levou muito tempo, porque o meu irmão, ele é
Ele é cozinheiro, é chefe de cozinha, e ele ouviu de membros da família, quando ele era criança, ele gostava muito de culinária, ele ouviu que aquilo não era coisa de homem, né? Que a minha mãe estava muito errada em deixar ele ir para a beirada da pia com ela, pequenininho, ele puxava a cadeira e fazia bolo ali junto com ela. E ele ouviu muita coisa disso, né? E ele está fazendo o oposto com meu irmão, né? Eu comprei um negócio aqui, aí vem um aventalzinho de criança, aí eu dei para ele, então ele bota avental no meu sobrinho e incentiva ele a ir para a cozinha e tudo mais. É, e, tipo assim, ele tem bonecas, né? Já aconteceu uma cena de do meu sobrinho tá no mercado comigo com meu marido e ele pediu um Kinder Ovo. Aí na época o Kinder Ovo tava vindo rosa ou azul. Aí ele falou: "Não, Didi, eu quero rosa". Aí eu falei: "Moça, me dá o rosa, por favor". Ela: "Mas vai vir brinquedo de menina". Aí eu falei assim: "Mas ele quer o rosa, então dá o rosa para ele". Aí eu não quis fazer palestrinha para mulher, né? Do tipo, ai, não existe brinquedo de menina e menino. Porque eu tava ali com pressa na fila, enfim. Aí eu falei, dá o rosa para ele. Aí ele pegou o brinquedinho e vinha uma menina, uma mocinha assim, com uma maletinha que tinha um mapa, era como se ela fosse uma geógrafa, sabe? Alguma coisa assim. Aí ele amava aquela boneca, andava com ela pra cima e pra baixo, era um negócio pequenininho, né? Fralda veneno de Kinder Ovo. Aí quando sumia, ele, Didi, meu boneco menina, cadê meu boneco menina? Cadê meu boneco menina? Ele ficava desesperado. Aí uma vez ele tava brincando, tava juntando umas bijuterias antigas, né? Aí ele achou um colar meu todo colorido, de miçanga colorida. Aí ele falou assim, isso é muito bonito. Eu posso botar? Aí eu falei, pode, meu amor. Aí ele foi, botou. Aí ele, eu posso ser uma princesa? Aí eu falei, você pode ser o que você quiser. Ele, então eu sou uma rainha. Porque ele não faz ideia de que o nome rainha é para uma mulher, né? Na sociedade é visto como uma mulher. Ele não faz ideia que princesa é para uma menina, ele não faz ideia disso, ele não faz ideia mesmo. Então, para ele, aquilo foi muito normal, sabe? E é uma coisa que a gente tenta focar com ele e tudo mais. Minha família tem N defeitos, tem comportamentos machistas, tem comportamento homofóbicos, óbvio, né? Racista, porque toda a família tem isso. E a gente tenta, né? A gente tenta mostrar o diferente e tudo mais, mas eu sei que olhar para ele, assim, pequenininho, me traz muita esperança, sabe, na sociedade futura, de que ele representa uma coisa bem melhor, sabe? É isso. Então, eu estava escutando falar de gordo e tal. Eu sou uma pessoa que nunca esquentei minha cabeça com isso. Eu sou o que sou feliz e pronto. Mas a gente tem problema também com uma pessoa quando é magra demais. Cara, meu filho é muito magrinho. E ele sempre ficou bem com isso, mas as pessoas sempre cobram muito. Você está muito magro. Ele entrou para a academia para pegar massa muscular para engordar. Eu falei assim, meu filho, você está se cansando. Você é o que você quer? Você quer fazer academia só para agradar os outros ou você quer fazer academia por você? Ele, não, mãe, eu estou fazendo por mim, porque eu quero, porque é exercício e tal. As pessoas julgam de qualquer maneira, se você é magro, se você é gordo, se você... Ele está com 23 anos, então ele sempre se dedicou muito a estudar, quem me conhece sabe disso, e as pessoas julgam ele e começam, quando é que você vai trazer uma namorada? Ele falou, gente, eu não tenho que mostrar para a sociedade nada. E aí ele comentou comigo, mãe, as pessoas cobram tanto, eu não sei se eu quero namorar homem, se eu quero namorar mulher. Eu falei assim, meu filho, o que você quiser, eu estou do teu lado. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, não é porque meu filho... aí na faculdade mesmo, eu pegava muita gente no colo, deitava na minha perna e via as pessoas falar assim, as pessoas na minha família não me aceitam. E isso é muito difícil. É muito difícil
você escutar um adolescente dizer uma coisa dessa. Então, o que eu queria falar é isso, gente. Independente de ser amigo, parente, alguém que você viu, só dê força. É só isso. A empatia é tudo. As pessoas têm que aprender a aceitar a outra como ela é. E que se dane o mundo. Entendeu? Se as pessoas vão te julgar por isso, dane-se. Porque o julgamento de ninguém me faz. Eu faço o meu julgamento. O meu julgamento é que as pessoas sejam felizes. É só isso que eu tinha para falar. Cristina é sensata demais. Arrasou, falou muito bonito. E tá certíssima. Eu ia falar 2 pontos, ia voltar no vídeo e falar um outro ponto rapidinho na fala do Israel, que eu vi que o Israel colocou alguma coisa de chat, de tipo assim, que o corpo dele é privado, que ele não compartilha nas redes sociais. E aí eu ia dar meio que uma dica para todo mundo aqui. Para mim fez muita diferença deixar de seguir pessoas que não são parecidas comigo. Eu seguia um montão de blogueira branca, magra, enfim, loura, de olho claro, que não tem nada a ver comigo. As lojas que elas indicavam não serviam em mim. Então, para que que eu ia consumir aquele conteúdo? As coisas que elas falavam não tinham nada a ver com a minha vida. Eu não tinha dinheiro para comprar as coisas que elas falavam. Eu não tinha dinheiro para frequentar os lugares que elas frequentavam. Eu não morava na mesma região. Então, tipo assim, não fazia sentido. Então, eu segui pessoas que têm corpos parecidos com o meu, que frequentam lugares parecidos com o meu, que têm gostos parecidos com o meu, fez toda a diferença. Porque aí você se sente cada vez mais abraçado e entende que você não está sozinho em qualquer lugar. E a outra coisa que eu ia falar é, voltando no vídeo e também um pouquinho da fala da Renata, a família, o vídeo eu acho que ele fala realmente assim sobre rede de apoio, muito sobre como a família, os amigos são importantes para você conseguir dar os passos e aceitar quem você é em qualquer circunstância. E, enfim, eu passei por uma experiência pessoal na minha família sobre isso. Eu tenho um primo que ele é gay, e quando ele era pequeno, ele sempre foi gay, ele nasceu gay, isso não se questiona. E quando ele era pequeno, a minha família achava que ele tinha comportamentos femininos demais, então levou ele no psicólogo. E, enfim, foram diversas sessões tentando mudar o comportamento dele, até que finalmente ele passou por uma psicóloga que disse: então, o problema é de vocês e não da criança. E aí, enfim, todo mundo ficou meio bravo, mas eventualmente aceitou, porque ele só continuou sendo quem ele era, graças a Deus. E hoje em dia ele é um homem, enfim, grande e tal, bem mais velho que eu, e muito feliz, apesar de ter passado por momentos difíceis. Ele é uma pessoa incrível e, enfim, eu acho que essa rede de apoio que ele teve fora da minha família, no caso, os amigos que ele tinha, o colégio que ele frequentava, enfim, até mesmo os primos que eram mais novos e, enfim, conseguiam entender melhor a situação, fizeram totalmente a diferença, sabe? Então, eu acho que esse é o principal, assim, a gente entender a nossa dor, mas também entender a do outro, entender o que o outro está passando e tá sempre ali para ajudar, estender uma mão amiga, uma palavra. No IF, eu acho que a gente tem muita oportunidade de fazer isso, porque lá a gente conhece muitas pessoas diferentes que estão passando por situações assim. Então, a gente tem muita oportunidade de oferecer um ombro amigo, de virar amigo das pessoas e poder ajudar nesse sentido. E eu acho que é isso que, assim, que é o nosso papel principal e a principal mensagem que o vídeo queria passar, sabe? A gente não chega a nenhum lugar sozinho. Até mesmo para a gente quebrar esses preconceitos, a gente precisa andar em conjunto como sociedade. E no caso mais individual, a gente também precisa um dos outros para poder se respeitar e entender. É minha vez agora. Vou seguir rapidinho falando. É bem breve que eu quero falar, que é sobre o que a professora Renata estava falando, né? Sobre essa questão, né, de o que é destinado para tal gênero e tal.
E eu falando sobre experiência própria desde novo, passei muito por isso, né? Porque eu sempre tive mais amizade com menina, sempre tive mais essa facilidade, né? De ser. Pera, agora melhorou? Eu tava sempre, desde novo, tive mais essa facilidade de ter amizade com menina e tal, então sempre tive esse julgamento das pessoas, da minha própria família. Então, eu acho que a gente passa muito por isso e é muito complicado de ter pessoas, né, que vêm falando, você tem que parar de andar com menina, senão você vai ficar assim, você tem que começar a andar com menino, tem que agir assim, cortar o cabelo assim, usar esse tipo de roupa, falar desse jeito, parar de mexer a mão quando fala. E é todo um processo, sabe? Todo esse tipo de coisa que as pessoas vão falando, querendo que você age dessa determinada maneira. Então, isso tudo é muito complicado, por causa que você vai crescendo achando que o problema é você vai crescendo achando que você realmente tem que agir de determinada situação, senão as pessoas vão te julgar, vão te criticar, vão fazer isso e isso. Só que acaba que o problema são as pessoas, né? E a forma que ela vem em você, por causa que você que faz a sua personalidade, você que faz seus amigos, você que faz tudo o que você quiser. Então, desde novo, eu passei muito por isso, né? Inclusive, quando eu tive um momento que não foi tão. Esse foi meio recente, que meu pai veio me perguntar que profissão que eu queria seguir. Daí eu fui lá e que falei que uma das minhas opções era fazer licenciatura, ou em português, ou em história e tal. Aí eu fui lá e escutei dele que isso não é profissão de homem, que eu devia ou ser advogado, ou então ser médico, porque isso que é profissão de homem. E é isso, gente. Tailan, você. Todo mundo falou a mesma coisa agora. Todo mundo interessou. Eu gostei muito do que o povo estava falando aí, todinho, e o que o Israel e a Renata estavam falando. Eu ia falar, eu ia falar a mesma coisa, mas como, mas como eles já citaram, então não preciso falar mais nada. Tailan, então, está contemplado. Roberto. Oi, pronto, cheguei. Eu tô falando mais, eu tô adorando ouvir vocês falarem, eu acho que isso é importante, né? É primordial ouvir vocês falarem, mas eu tô falando mais pela demanda do Gabriel, que tá logo aqui depois de mim na fila, né? O Gabriel pediu lá no início da sala para eu falar, quando ainda estávamos nos apresentando. Então, embora pareça um pouco deslocado, não, eu imagino que não vai ser. Né, assim, quem já me ouviu falar em evento do NUGEDS ou em sala de aula e tudo, eu fui aluno do IFE, quando o IFE ainda se chamava Cefet, IFRJ, Escola Técnica Federal de Química. Isso já vai para quase 30 anos, tá? Quando eu entrei no IFE, a escola tinha 1 ano de aberta. E então, assim, éramos poucos alunos, né? E com questão de, eu tinha 14 anos, com questão de 1 mês, quando eu estava começando a fazer amizades, né, as pessoas da minha turma começaram a fazer bullying comigo pela minha sexualidade, né? E assim, a coisa foi escalando, foi virando uma bola de neve, virou uma coisa gigantesca, seríssima, com agressões morais seríssimas, e isso foi se expandindo para a sala de aula ao lado, que não eram tantas, né? E assim, eu virei o motivo de chacota, literalmente, da escola inteira. E a chacota começava, ela acontecia nos corredores e ela começava do lado de fora, na rua. Quando eu estava chegando na escola, a chacota já estava acontecendo, as pessoas chegando junto, né? E a chacota começava. Eu tinha sido um aluno exemplar até o 9º ano, na época não se chamava 9º ano, né? O meu boletim era coalhado de notas 10, eu era um aluno, aquele aluno chato da turma, sabe? O exemplar. E quando isso começou a acontecer, logo no meu primeiro semestre na escola, né, eu me retraí, porque eu passei a desejar ser confundido com a parede, ou entrar na parede e desaparecer. Eu não queria que ninguém me visse e lembrasse que eu estava ali.
né? Então, assim, eu passei a ter as dúvidas das disciplinas e um hábito que eu tinha, que era sempre de tirar, de chamar o professor, de tirar minha dúvida, de colocar minha questão e tudo, eu suprimi completamente, parei de fazer isso. Com isso vieram as notas baixas e com isso veio também muita angústia, muita depressão e muita raiva, que naquela época, nos anos 90, nos anos 1990, e como um garoto de 14 anos de idade, eu não sabia lidar. Eu não confiava em ninguém, fosse da minha idade, fosse mais velho. Então, eu não reportei isso na escola, eu não conversei com nenhum professor, eu não conversei em casa, porque, principalmente, se eu conversasse em casa, eu estaria admitindo que aquele problema era real, né, e eu não estava pronto para isso ainda, até porque eu sabia que haveria problemas, e isso me remete, professor Wagner, a uma questão que, no dia que eu compareci à discussão do seu projeto, a questão da raiva, né, eu desenvolvi uma raiva muito grande, uma raiva pelas pessoas, que assim, eu não sei como eu consegui superar. E hoje ter me tornado, quando adulto, um professor que lida com pessoas, e que lida com pessoas da melhor maneira que ele consegue, da maneira que ele entende como humana, como, sabe, correta, com respeito. Porque naquela época eu tinha pensamentos horríveis, né, para com todas as pessoas na escola. Né? E assim, eu estou usando horríveis como um eufemismo para evitar falar coisas aqui que podem chocar pessoas. Coisas que a gente vê acontecer na sociedade, no mundo inteiro, e acontecer no Brasil também, dentro do ambiente escolar. Né? Porque naquela época era assim que eu me sentia. Né? Eu me sentia com raiva e com vontade de resolver aquilo da pior maneira possível. Né? Por sorte, eu consegui reverter toda essa raiva para, vamos dizer assim, um desafio pessoal. Tipo, um desafio que também não foi sem preço, não deixou de ter a sua carga pesada na minha vida, que era, eu tenho que ser o melhor possível. Então, com isso, eu me dediquei ainda mais, eu estabeleci minhas metas cada vez mais altas, o que, como eu falei, teve um preço, né? Porque você busca a perfeição, você praticamente enlouquece. Né? Ninguém deve ser obrigado a querer ser perfeito o tempo inteiro, que isso é impossível. Né? Mas eu direcionei toda essa raiva, essa vontade, até pelos motivos errados. Na minha cabeça de adolescente, o meu motivo era, eu preciso compensar essa falha, entendeu? E aí eu acabei estudando, fazendo coisas que eu nunca sequer pensei que fossem possíveis, que eu tivesse capacidade de fazer. Eu consegui fazer uma faculdade, eu consegui fazer um mestrado, eu consegui fazer um doutorado, mas a minha vida foi abalada, a minha autoestima, né, o meu relacionamento às pessoas. Eu não sou uma pessoa fácil de estar em sociedade, em grupo, né, em festa, etc. e tal, porque eu tenho muita necessidade de ser reservado, de estar no meu canto. Né? Então, assim, esse depoimento que eu estou dando porque o Gabriel pediu, eu não sei se era essa a intenção que ele tinha, mas a intenção era que eu me apresentasse, mas, né, eu gosto de falar sobre isso, né? Poderia ter tido impactos, assim, catastróficos para outras pessoas, se eu não tivesse conseguido me controlar toda essa raiva, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente entra numa esfera que não nos compete, que é o corpo do outro, a vida do outro, né, as particularidades, as diferenças alheias, a gente está infligindo danos que às vezes são irreversíveis. Não vou me alongar muito, é isso. Roberto, Gabriel. Oi, gente. Eu quero agradecer a vocês pelos relatos, pela conversa, né? Tinha possibilidade, né? Eu pensei que talvez as pessoas não quisessem falar, mas que bom que todo mundo quis falar e, né, e mostrar o seu ponto de vista e seus relatos e seus desabafos. Foi muito bom. A gente tinha um roteiro para a oficina, né? Eu não vou mentir, a gente tinha uma ideia de como ia ser, mas os relatos tomaram conta e a gente resolveu deixar desse jeito, sabe? Deixar as pessoas se expressarem, dizerem o que queriam, porque a gente sentiu que isso era muito importante para as pessoas. Amanhã teremos a parte 2 e, claro, todos estão convidados a vir. E na parte 2 a gente queria mesmo trazer
umas perguntas para vocês, entendeu? Ainda nesse clima, né, de conversa, né, de trocar, mas eu queria muito agradecer vocês pela conversa. Eu gostei muito mesmo do A parte 2? muito mesmo. A parte 2 é amanhã, às 10 da manhã ao meio-dia. Gente, era isso, tá? Um abraço e um beijo para vocês. Só para completar o que o Gabriel falou, é que amanhã a gente vai estar falando muito disso que vocês trouxeram. Acho que vai ser muito legal quem quiser participar, que participou hoje. Tá, amanhã a gente vai trazer um livro infantil que fala sobre vazio. E a história é muito bonita, fala muito sobre o vazio que cada um tem e como a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos. Quando a gente faz isso, a gente enxerga as pessoas de outras maneiras, né? E até a gente mesmo. O que vocês me falaram sobre o corpo, o que a Cristina trouxe, né, sobre os julgamentos dos outros, os nossos julgamentos. E eu espero que todo mundo compareça, que vai ser muito legal. Eu queria muito agradecer por todos os relatos. Foi maravilhoso, vocês são pessoas incríveis. E é isso, gente. Obrigada por ter construído essa oficina com a gente. Então, essa é a parte 1. Sim, hoje é a parte 1, Tailã. Amanhã, às 10 da manhã, é a parte 2. Eu só não queria dar uma palavrinha, assim, não sei, a gente já está quase encerrando, né? Eu fiquei aqui ouvindo e o que mais me chama a atenção, assim, nos vários relatos, e também como a conversa foi conduzida, né, para vários marcadores marcadores sociais de opressão, né, desde a questão da LGBTQIA+ fobia até a gordofobia, que foi um tema bastante importante hoje, e aí a discussão foi para o corpo, né, e agora com o depoimento do professor Roberto, falando dessa questão de como é possível lidar com as opressões que a gente sofre e em que medida a gente responde isso, resguardando-se ou participando em alguma medida do que a gente está fazendo aqui. Eu acho que ficou para mim, assim, como questão, é que todo mundo aqui que tomou a palavra e falou da sua perspectiva, do seu sofrimento e como, de alguma forma, lidou com isso, eu vejo aí uma politização desse modo como nós somos afetados por essas questões, né? Ou seja, quando você toma parte numa discussão pública a partir daquilo que te afeta, te toca como sujeito LGBT, como pessoa objeto de opressão, você está reivindicando uma cidadania política que você não tem na escola, porque na escola não se falava sobre isso, agora estamos falando, que você não tem na sociedade, porque na sociedade só se fala sobre o padrão que precisa ser seguido, né? E nas redes sociais, que é essa esfera pública privada, né, assim, de empresas que dominam os meios de comunicação, né? A gente, quando começa a falar sobre a nossa posição a partir do que nos toca e a partir daquilo que pode ser compartilhado de modo solidário com os outros, a gente se politiza e o sofrimento, a meu ver, posso estar enganado, mas tende a diminuir, né? Tende a diminuir e a gente tende a não mais se livrar não só se livrar de alguns sofrimentos, mas afirmar paixões alegres, afirmar a vida, afirmar a alegria de estar junto, como a gente está aqui, infelizmente não presencial, mas certamente em breve estaremos. E para mim, o que fica dos ensinamentos que vocês trouxeram aqui é isso, assim. Embora eu já tivesse um pouco a convicção de que essa questão passa por uma política, vocês parecem me confirmar isso, né? Então, assim, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, de todas, todos, dizer que estou realmente emocionado com esses depoimentos todos que ouvi e procurei ouvir sem interferir, justamente para poder ouvir, né, na sua sutileza, e agradecer também a condução do Gabriel e da Ana Vitória, e convidando então para a segunda parte da oficina. Eu não estarei amanhã. Agradecer aos monitores, né, porque ficaram com o link da CEMAC, o logo da CEMAC, então eu
consegui identificar. Mas é isso, gente. Amanhã, na segunda parte da oficina, eu não estarei, mas vocês estarão nas mãos seguras de Gabriel e Ana Vitória, que agora, então, talvez tenham mais algumas palavrinhas para encerrar a oficina. Eu quero agradecer ao professor Roberto pelo relato dele. Eu gostei muito, muito mesmo do relato, me emocionei muito. E, bom, era apenas isso, tá? Obrigado pelas suas palavras, foi muito bonito. Eu estava falando aqui com o Gabriel que eu tinha achado muito legal, só assim para finalizar mesmo, o que o professor Wagner falou com a gente em uma das reuniões sobre o curta, o olhar que ele teve, que ele falou sobre a questão do desenho. E aí ele disse que, assim, sobre o desejo, como o desejo de muitas pessoas, né, que é LGBTQIA+, são rasgados por outras pessoas. E daí eu pensei assim, da gente se propor a pensar depois o que a gente deseja e que a gente acha que ninguém pode rasgar. Um desejo forte pra gente fechar a oficina pensando nisso e entendendo um pouco mais sobre como nossos afetos funcionam. É isso, gente. Então tá, gente. Muito obrigado, um beijo, um abraço em todo mundo e até a próxima. Tchau, galera. Beijão. Tchau, gente. Beijo.